Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Que os nossos amorosos amigos espirituais continuem nos intuindo, nos fortalecendo nesse singelo trabalho e que possamos, mais fortalecidos, para vencer os desafios do dia a dia. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão, como sempre gostamos de lembrar, e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados à luz que nos direciona ao bem. Hoje quero falar com vocês sobre os gadarenos endemoniados, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. Essa citação de Mateus faz referência a um assunto comumente estudado no meio espírita, que é a obsessão. Alguns conceitos básicos a respeito deste assunto foram estudados no mês passado, no vídeo A Cura da Sogra de Pedro, que foi postado aqui em nosso canal. E se você desejar, pode rever quando quiser. E este estudo nos auxilia para o desta semana, onde vamos destacar o tipo ou grau severo da obsessão, que é denominado subjugação, cujo conceito e consequências merecem ser bem estudados para que possam ser compreendidos à luz da doutrina espírita. Bom, vamos ao relato de Mateus, que está no capítulo 8, versículos 28 a 34, que assim diz: Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios que imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Ide. E eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que apacentavam fugiram, e dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Vejamos, irmãos, nesta passagem, e é importante lembrar, na terminologia espírita, que a palavra endemoniado é o mesmo que obsidiado, isto é, a pessoa portadora da obsessão. O obsessor é citado nos textos sagrados como demônio, espírito impuro ou espírito maligno. E nessa passagem evangélica que assinalamos, há uma nítida referência de processo obsessivo em grau muito severo, denominado como subjugação por possessão. E Mateus afirma que os obsidiados, estes endemoniados, são gadarenos. Já Marcos e Lucas informam nos seus evangelhos que o endemoniado é geraseno. Ambas as palavras estão corretas, pois são sinônimas. Jesus, sabemos, possuía um poder sobre as forças malignas. Em o Novo Testamento, exibe a realidade da possessão demoníaca, e a experiência humana o comprova.
O Messias tinha de ter esse poder. E um dos temas de Marcos é que os demônios, que são seres espirituais, reconheciam em Jesus o Filho de Deus. E isso agora transportado sem hesitação para o Evangelho de Mateus, como acabamos de lembrar. E as ações de tais perseguidores trazem vinculações que se reportam a ações que ocorreram nesta ou em outras reencarnações, envolvendo dois personagens, o obsessor e o obsidiado, mas num círculo de mágoa e ódio. Com isso, os perseguidores não atendem às exortações, não aceitam conselhos, não obedecem a razões e não há sentimento, por mais generoso que seja, que os comova. Por isso, o Evangelho os classifica de imundos. E as subjugações espirituais vinculam-se a ações passadas, desta ou de outras existências, cuja mágoa e ódio mantêm ligados o obsessor e o obsidiado. Assim como as moléstias resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a essas influências perniciosas exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência de um espírito mau. E a causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservar o corpo das enfermidades, nós precisamos fortificá-lo, isso nós já sabemos. Assim permitindo que, para garantir a alma contra a obsessão, o que nós precisamos fazer? Da mesma forma que fortalecer o corpo, temos que fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Este socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque neste caso, o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito, e sua origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em existência anterior. É muito difícil compreender o ensinamento de Jesus relatados por Mateus, Marcos e Lucas sem as explicações espíritas. Começamos por afirmar que para o espírito encarnado ou desencarnado produzir interferência negativa no modo de pensar ou agir de alguém, é preciso em algum momento haver sintonia entre ambos. Sintonia que, em geral, é determinada, melhor dizendo, por afinidade moral e ou intelectual. Assim, a obsessão apresenta características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Na obsessão simples, por exemplo, há a interferência de um espírito sobre a pessoa, influenciando seus pensamentos e vontades. Mas nada ocorre de forma tão intensa e contínua. O influenciado pode ter consciência ou intuição de que alguém está interferindo no seu modo de pensar. Mas tal interferência psíquica nem sempre é claramente percebida, pois a ocorrência é muito sutil, é muito delicada. Porém, na fascinação, há agravamento do quadro anterior. As consequências são muito mais graves, pois além da ação do obsessor ser mais permanente ou contínua, o obsidiado fica sob ação hipnótica, passando a viver
das ilusões produzidas pela ação direta do espírito sobre o seu pensamento. O mais grave é que a pessoa fascinada não acredita que esteja sendo enganada. Isso é muito sério. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o engano e de compreender o absurdo do que escreve, fala ou até mesmo faz, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. Por fim, a subjugação é a obsessão muito mais grave que a fascinação. É a opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado, constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. Uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Revela-se no médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. É natural ver em reuniões mediúnicas alguns destes que, na falta de caneta ou lápis, simulam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas e até mesmo em paredes. E algumas vezes, a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. E em cada tipo, ou grau de obsessão, seja simples, fascinação ou subjugação, a intensidade da ação obsessiva vai se estabelecendo de forma gradual, desde a mais simples influência até o domínio completo das faculdades mentais e orgânicas do obsidiado. Assim, nos casos extremos de subjugação, o obsidiado fica totalmente sob o domínio do obsessor. E os obsessores que unem suas forças negativas para dominar. Disse então que a pessoa está sob possessão. E de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele, como se for o seu próprio corpo. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como faria se estivesse vivo e encarnado. Importa considerar, porém, que na possessão o obsessor não habita o corpo do obsidiado. Isso sabemos à luz da doutrina espírita ser impossível, pois a possessão é sempre temporária e intermitente, porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, considerando-se que, para que haja essa união molecular do perispírito-corpo, ela só pode ser operada no momento da concepção. Em suma, o que podemos concluir da ação de Jesus no trato das obsessões? As ações desobsessivas e curas realizadas por Jesus decorrem da elevadíssima superioridade do seu espírito, do poder grandioso da sua vontade e do seu magnetismo, saturado de fluidos e energias inconcebíveis para todos nós, que, associados ao seu imenso amor e compaixão por todos os sofredores, operavam fatos extraordinários. Jesus libertava os envolvidos no processo, fazendo-os compreender a importância do perdão. Porém, antes de chegarem a essa compreensão, era necessário afastar a carga fluídica negativa e doentia que impregnava as estruturas do perispírito e do corpo físico. Se nos encontramos, pois, a serviço do Cristo na terra, não nos esqueçamos de perseverar no bem,
dentro de todas as horas da vida, convictos de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo profunda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Assim, então, irmãos, aqui ficamos com estas palavras de reflexão. É o que temos para que nos permitamos, através dessas recordações de Jesus, vigiar o pensamento, nos preparar melhor para o dia a dia. Espero que tenhamos aproveitado esse momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amigos espirituais continuem nos fortalecendo hoje, agora e sempre. Muita paz a todos nós.